a gente vai ler as perguntas que vão ajudar você a se preparar para essa próxima jornada. A jornada de você dominar a prática. Parar de ler rodapé de livro, parar de procurar questão impaciente e começar a dominar isso de uma vez por todas. Tamo juntos? Medo de não ter o raciocínio e condutas bem organizados para... Cara, eu vou fazer uma reflexão aqui, depois você faz a sua. Eu vou pontuar uma coisa muito simples, porque eu estou fazendo essa live numa pilha de livros, né? Ela está equilibrada aqui entre várias opções aqui de literatura médica e canetas. Por que eu estou mostrando isso para você? Por quê? O que você tem até hoje para desenvolver raciocínio e conduta organizada é o que a teoria te prova, é o que a teoria te dá. E o que você está acostumado, e o que você se acostuma ao longo da faculdade? Você se acostuma a... O cara que faz a prova para você, quem está construindo a prova, dá para você o raciocínio clínico. Então ele entrega para você um paciente idoso, de 90 anos, que chegou no hospital com uma dor epigástrica, foi tratado com omeprazol e retornou com dor. E aí, primeira conduta, aí você, caramba, não era uma epigastralgia, era um infarto e coisa do tipo. Ou seja, você está acostumado em criar o link mental quando eu te entrego as histórias. Eu te entrego a ponta solta. Você só precisa conectar. Só que a grande diferença entre isso e a vida real é que na vida real o paciente não te conta nada a não ser que você pergunte para ele. Ou seja, além de você saber identificar a conduta certa, o raciocínio clínico, quem precisa construir é você desde a base. Se você inicia esse raciocínio com perguntas erradas, num plantão tumultuado, onde você não está prestando atenção no que seu paciente fala, você nunca encontra a ponta solta certa. Então, esse ponto, ele já é um ponto de virada. Já. Assim, dentre das diversas coisas que a gente poderia falar, que hoje em dia a gente entende que facilita o seu raciocínio e a sua conduta. Exatamente, meu amigo Brito. Você falou uma coisa verdadeira, que é o paciente ele não chega com a história pronta, igual na prova. Ele não chega com a história pronta, você constrói a história. É por essa razão que você precisa entender uma das coisas mais importantes que eu acredito hoje, que talvez seja o ponto de inflexão para quem tem uma facilidade ou quem conseguiu construir uma base sólida e tem uma facilidade de tocar um pronto-socorro hoje. Que é você entender que teoria pura não serve para nada. Se você tem um conhecimento teórico e não consegue executá-lo, se você tem um conhecimento teórico hoje e não consegue aplicar a prática, você tem um conhecimento solto. E para que esse conhecimento vire de fato aprendizado, você precisa transformá-lo em conhecimento prático. E não dá para fazer isso lendo o livro. É importante você ter a base teórica. Mas você não consegue, do seu quarto, lendo o livro, aprender a atender um paciente. A gente costuma dizer que... Não sei se você já ouviu a gente falar isso, mas a gente costuma dizer que ninguém aprende a nadar lendo livros sobre natação. Você pode até ler um livro sobre natação, mas em algum momento você vai precisar ter um professor, um instrutor. Você vai precisar botar uma boia no braço. E você vai precisar pular na piscina. Agora, se você tentar pular na piscina, né, você lê o livro, pula na piscina e acha que vai sair nadando, vai encontrar uma dificuldade muito grande e possivelmente vai morrer afogado. É por isso que você precisa experimentar, escutar, ouvir quem já passou, fazer treinamentos práticos, fazer simulações, fazer atendimentos acompanhado por um preceptor, como a gente teoricamente deveria fazer no internato. E a gente percebe que existe uma dificuldade hoje em relação a isso também, que é a cobrança muito grande nas provas de residência e a prática muito deixada de lado. E aí você acaba se preparando de uma maneira muito intensa para fazer uma prova e acaba tendo a falsa sensação em algum momento, ou entendendo realmente que você está se preparando só para uma prova mesmo. E você entende, né, em muitas situações que você não tem competência para atender um paciente com um conhecimento teórico que você tem. É um conhecimento muito raso. Ele não te serve
em última instância, ele não te serve para atender um paciente. Não te serve. Beleza? E aí, né, respondendo sua pergunta, para você vencer esse medo, e não, na verdade, não é eliminar, acabar com o medo completamente, né? Não eliminar e acabar com o medo completamente, mas, na verdade, você precisa reduzir esse medo. Você precisa reduzir esse medo de forma que você tenha confiança e saiba que você tem condição, se você construir essa estrutura, para atender esse paciente a nível de pronto-socorro. Beleza? Como estar seguro para realizar a primeira transferência? Espero que não seja transferência bancária, mas também gera uma insegurança a transferência bancária para checar se os dados estão corretos. Né? Tomar muito cuidado, isso é melhor você fazer um teste. Mas, cara, transferência, eu tenho uma opinião em relação a isso, pelo fato dessas remoções terem uma falsa sensação de ser uma coisa tranquila, né? De ter uma tranquilidade muito grande envolvida na hora de transferir um paciente, de fazer uma remoção, e você se sente confortável ou como o Igor falou, né, com um nível de medo muito pequeno, sendo que isso não é uma realidade, porque na hora que você assume a remoção, na hora que você assume a transferência, toda aquela gravidade, todo aquele suporte que você precisa dar para o paciente fica resumido entre você, alguns aparelhos que você vai ter, um carro dirigindo a 120 km por hora. E eu não acho seguro isso para qualquer um. Eu não acho que é o tipo de plantão que a gente tem que achar que é de boa. Eu comecei a dar plantões em ambulância, já tem muito tempo que eu parei, porque eu não me sinto confortável em dar, não gosto, passo mal, mas aquilo me abriu muito a cabeça, porque quando eu precisei de manejar um paciente grave dentro de uma ambulância, eu vi o quão complicado era. Ter que entubar um paciente, ter que passar por um acidente de carro, foi o que aconteceu comigo. Então, ali eu vi a grande dificuldade. Então, eu acho que como que estar seguro, né? Eu acho que você precisa, para entrar num ambiente de remoção, você precisa dominar o paciente grave. Se você domina o paciente grave, eu vejo que você tem segurança para encontrar qualquer coisa ali na remoção. Remoção, lembra disso. Quando você ligar o carro, quando a ambulância começar a rodar, você está sozinho. Você tem que resolver o que acontecer ali dentro. Ah, Rômulo, mas não vai dar nada, é só fazer uma tomo. Ok, tudo bem. 70% das vezes vai ser isso. Mas você vai contar com a sorte por quanto tempo? Por quanto tempo você vai contar com a sorte? Será que vai dar certo durante 1 mês, 2 meses? Pode ser que dê. Até que no 3º mês você não arrisca não só a sua integridade como médico, mas também a do seu paciente, que tem que ser o seu maior foco. Então eu acho que você precisa se preparar. Se preparar para sala vermelha, se preparar pro paciente grave. Dominar principalmente via aérea. Dominar via aérea como procedimento é um procedimento que você precisa dominar. Via aérea e ventilação. E aí eu sinto que você tem um conforto maior para fazer isso. É a minha ideia. Você chegou a fazer plantão de remoção por um tempo. Eu não fiz plantão de remoção especificamente, né? Mas eu trabalhei no SAMU durante 1 ano. Então a gente acabava, de certa forma, você acaba fazendo a transferência, o transporte do paciente. Uma coisa que eu tenho compreensão, e talvez você concorde comigo, e eu percebo que muitas pessoas não têm, né? Elas encaram o plantão de remoção, esse plantão de ambulância, como se fosse, assim, o plantão mais tranquilo, né? O plantão ideal para um recém-formado. É muito comum você, recém-formado, começar a pegar plantão de remoção. Mas o entendimento, a compreensão que eu tenho em relação a esse tipo de plantão é que essa ambulância avançada, por exemplo, que eu trabalhava no SAMU, essas ambulâncias de fazer remoção e transporte de paciente grave especialmente, nada mais são do que UTIs móveis. Né? Você está num ambiente controlado com um paciente grave, só que é o carro que está dirigindo. Você está um paciente, um monitor. Na verdade, você está dentro de uma UTI com um paciente só. Uma UTI móvel. Está transportando um paciente grave. E aí, para mim, a linha de raciocínio é o seguinte. Tudo bem que na UTI você tem 12 horas. Tem 12 horas, tem uma janela de dar merda grande, né? De 12 horas. No transporte, talvez seja menos tempo. No transporte, talvez seja 1 hora ou mais, dependendo do local que você está levando o paciente.
mas as competências que você precisa ter para tocar um transporte, uma transferência de um paciente grave, são as mesmas competências que você precisa ter para tocar uma sala vermelha, para tocar uma UTI. As competências são as mesmas. Senão, você vai dar plantão na UTI contando que não vai chegar nenhum paciente grave, contando que não vai ter nenhum acesso para fazer, se você não domina o acesso central, contando que não vai precisar entubar ninguém, contando que o seu amigo que te ajuda no acesso sempre, que fica de stand-by para você, vai estar sempre disponível para você, contando que no seu plantão de emergência, que você só faz ficha verde, nunca vai chegar um paciente grave, contando que no interior ninguém infarta, contando que no interior não tem AVC, contando que na UPA não chega politrauma. E aí, você vai contar sempre com a sorte, meu amigo Brito. Você vai contar sempre com a sorte. E como você bem disse, em muitas situações, a sorte pode estar a seu favor, pode te ajudar. A grande questão é, e quando não estiver? E quando não estiver? Eu já tive a oportunidade de estar com pacientes muito graves dentro de uma ambulância, né, fazendo a transferência do paciente dentro do SAMU. Realmente, cara, hoje a gente dando plantão na UTI, para mim, estar dentro da ambulância é muito pior. Né? É um ambiente hostil. Né? Um ambiente hostil, um ambiente mais intimidador, mais restrito, mais fechado, o espaço físico, estrutural. Muitas vezes você não tem conhecimento de onde estão as coisas, né? As medicações, o tubo, o laringo. E como você está sempre contando com a sorte, você nunca se prepara para o ponto de desafio, para o momento onde alguma coisa vai dar errado. Porque você não acredita nisso, você só acredita que vai dar tudo certo. Até porque se você acreditasse que uma hora ia dar merda, você não pegaria esse plantão de remoção, de transferência. E por que eu falo isso aqui? A gente está falando isso aqui, não é para dizer que esse plantão você não pode fazer, ninguém pode pegar. É só para, talvez, abrir sua mente em relação ao que é realmente um plantão de remoção, né? Ao nível de complexidade que ele representa. Beleza? Então, amigo, mas eu tô pronto, tá? Eu tenho tranquilidade, eu tenho segurança para fazer esse plantão. Então, eu acho que você deve fazer. Eu achei excelente. Beleza? Alguma coisa mais, meu amigo? Eu vou abrir outra pergunta aqui. É boa, cara, resolvido. Beleza. Então, pós-formada. Eu vou te falar como eu consegui os meus. E que eu acho que essa é uma ideia boa. Eu consegui os meus pedindo. Pedinte mesmo. Estratégia do pedinte. Hashtag pedinte. Então, eu estava na residência na época, eu precisava pagar as contas. O boleto estava chegando. Eu queria sair para jantar também em São Paulo. E viajar, comprar passagem, voltar para Vitória. Eu precisava trabalhar. Porque ilusão, doce ilusão, que você vai para a residência e a bolsa vai segurar tudo. Então, primeira oportunidade que eu tive, eu comecei a trabalhar. Foi mais ou menos em abril. E aí eu fui para os meus R+, que era o primeiro meu contato direto com alguém que já estava dando plantão. Então eu fui para os meus R2 e comecei a pedir, cara, alguém tem algum plantão aí? Alguém conhece algum lugar que está precisando de plantonista? Alguém está precisando de substituição? Comecei a realmente pedir. A melhor estratégia é substituição, cara. Porque é muito comum as pessoas quererem passar plantão. Eu adoro passar um plantão. Então, tem pessoas que gostam de passar. E essa pessoa que quer passar o plantão, muitas vezes ela quer passar em cima da hora. Porque o motivo real da passagem de plantão dela não é um real compromisso. Tá? É simplesmente porque ela mudou os planos ali durante o dia ou durante a semana e ela quer ter aquela folga ali que ela não poderia ter. Então, você se coloca como um cara que vai cobrir todo mundo. Quando você entra nesse modo de cobertura, normalmente esses caras que passam muito plantão, as pessoas que passam muito plantão acabam te valorizando e aí acaba entrando. Essa é uma estratégia, aconteceu comigo mais de uma vez. Né? Depois, quando eu vim para Vitória, foi a mesma coisa. Como que eu faria? Eu cheguei para os caras que já eram cirurgião geral aqui e perguntei, pô, onde vocês dão plantão? Aonde vocês estão dando plantão? Dou plantão em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Cara, tá precisando de alguém lá? Tem alguma troca que tá impossível? Tem algum plantão que ninguém quer pegar? E aí, basicamente, você acaba entrando nesses esquemas. É uma forma, né? Então, mas tem que pedir, né? Como diria meu amigo Igor, né? Quem não chora, não ama. Então, tem que chorar. E por que isso é tão importante? Esse conceito de você conseguir os plantões depois.
existe algo também muito enraizado no imaginário, especialmente quando a gente está nos primeiros períodos ali da faculdade, de que o que vai dar para a gente um emprego, um plantão, é o nosso currículo, tá? Então, se você ainda acredita, se você ainda acredita nisso, né, se você ainda acha que o seu currículo, naquele projeto de extensão que você fez, aquela liga que você participou, aquele trabalho que você apresentou no Congresso Internacional, se você acredita que aquilo ali vai te dar plantão, você está completamente enganado. Ninguém quer saber de currículo. Seu currículo vai servir para você fazer suas provas de residência e depois acabou. Networking é maior, muito maior do que currículo. O que o Rômulo falou foi um exemplo de estar conectado a pessoas que davam plantão. Por exemplo, no meu primeiro plantão, né, a gente formou no dia 28 de novembro de 2012, e eu fiquei uns meses aí, vamos dizer, de férias, né? 2 meses sabáticos aí, para descansar um pouco. A faculdade foi muito puxada, meu amigo Brito. Então fiquei uns 2 meses aí viajando. E aí quando eu voltei, eu estava em Vitória, aqui no apartamento da minha avó, minha mãe estava aqui em Vitória comigo, e aí minha amiga Lívia, que eu não vejo há muitos anos, mandou uma mensagem: "Ei, Minaça, beleza, beleza. Quer dar um plantão amanhã?" E aí meio que gelou um pouco a espinha, né? E eu meio assim, sem pensar, respondi que sim logo, porque eu queria me livrar dessa sensação de não ter dado o primeiro plantão ainda. Eu queria perder minha virgindade de plantão, eu queria, tipo, falar, eu já dei plantão, sei lá, nem que seja o segundo, né? Alguém perguntar: "Você já deu plantão?" Eu já dei um plantão, não precisa nem falar que foi um, né? Mas perder essa sensação de que você nunca foi lá e encarou a parada. Você nunca experimentou aquilo. É muito importante essa transição. Depois que você dá o primeiro plantão, parece que você tira... O peso ainda continua, mas parte dele sai do seu ombro. E aí eu meio que falei que sim, eu quero. Né? Era no Messenger do Facebook que ela me mandou mensagem. Hoje em dia eu acho que ninguém usa mais, mas na época a gente usava. Eu falei quero, era um sábado. E aí, de repente, 12 horas depois, eu tava de plantão. E aí eu fiquei pensando, né? Nossa, por que eu falei que sim, né? Eu não tô pronto, eu não tô preparado. Tô preparado. E aí eu fiquei meio que sofrendo, vamos dizer assim, né? Fiquei sofrendo. Aí a noite foi chegando, né? Eu comecei a perder o apetite. Eu comecei a apresentar anorexia, meu amigo Brito. Eu comecei a perder completamente o apetite. Eu comecei a perder completamente o meu sono. E aí, uma coisa que eu não tenho, meu amigo, é insônia. Eu durmo muito bem. Eu não consegui dormir, fiquei até as 3 horas da manhã. Eu dei plantão em Marechal Floriano, que é uma cidade que fica mais ou menos 1 hora aqui de Vitória. Então eu tinha que acordar 1 hora mais cedo para chegar até o plantão. Então eu praticamente não dormi essa noite. Era um plantão de 24 horas no domingo. E aí, meu amigo Brito, eu saí daqui, né, rapidamente. Eu dormi como quem toma Red Bull a noite inteira. Eu dormi taquicárdico. Eu dormi e acordei taquicárdico, né? Parecia que eu tinha tomado Red Bull a noite inteira. E aí eu cheguei lá, passei muitos sufocos, né? Inclusive vim aos prantos em determinado momento do plantão, né? Quis muito ligar para minha mãe para resolver os meus problemas, sendo que minha mãe não é médica. Então, se você imagina que eu queria ligar para minha mãe e minha mãe não é médica para resolver os meus problemas, você imagina em que estágio que eu estava de completo desespero. E aí, meu amigo Brito, né, eu consegui passar por esse momento aí sem um dano maior, vamos dizer assim. Eu meio que contei com a sorte. Eu posso dizer que sim. Puxar a última aqui. Apareceu aí? Apareceu. Como aproveitar os estágios com teoria mais prática, já ir amadurecendo no estágio. Pouco a pouco, né? Ou pouco estágio. Gente. Velho, ó, direto ao ponto. Você está a fim de estudar uma parada, está a fim de estudar alguma coisa. Qual que é a melhor maneira de você estudar alguma coisa para que você compreenda ela mais profundamente e para que aquilo torne um aprendizado mais fixo, mais memorável? Você precisa anexar, juntar esse aprendizado de várias formas. Então, se você está estudando ali, se você está estudando um capítulo, por exemplo, sobre dispneia, vamos dizer, e aí você está no estágio, lá na clínica de pneumo, e aí você entra num paciente lá onde o caso é uma tuberculose. A dica que eu te dou é que você pegue esse caso clínico, chegue em casa, cara, e coloque os fundamentos por trás daquilo que
você está aprendendo de orelhada. Velho, uma das coisas mais importantes, uma das formas mais interessantes de você estudar, de você fixar, para mim, minha visão, é tirar o conceito de orelhada e entender por que aquilo está acontecendo. Por que você está fazendo o BAR uma, duas, três vezes? Por que aquele paciente está fazendo o esquema Y ou X para tuberculose? Como é que foi o diagnóstico? Como é que foi a entrada dele? Será que está igual ao do livro? Está parecida ou não? Como que é o aspecto do paciente? Como é que é a quitoscopia daquele cara? Como é que é o feeling que você teve vendo? Coloca isso em prática, velho. Então, essa eu acho que é a ferramenta. Toda vez que tem alguém me acompanhando, eu falo isso. Eu vou ensinar, eu ensino alguma coisa e eu falo, olha, velho, nada adianta se você acreditar 100% em mim. Você precisa chegar e checar. Checa isso. Coloca teoria por trás disso. Coloca mais peso por cima disso. E conhecimento que você quer tornar prático, realmente espaço, vamos colocar. Então, eu acho essa, apesar de ser ideia simples, cara, aí eu falei, mas eu não põe em prática. Então, assim, basicamente coloque em prática. Hoje em dia eu acredito que é a melhor maneira. O estudo da prática, fundamentado na saída hashtag orelhada. Hashtag orelhada. Eu vou complementar o que você está dizendo aqui, uma coisa que eu costumo fazer também quando eu tenho internos ali acompanhando, né, o plantão, que é o seguinte, eu percebo que existe um hábito aí, vamos dizer assim, durante o internato, que é quando você está lá no plantão e vai atender o seu paciente, você chega lá, né, faz aquela anamnese completa, né, uma anamnese bem profunda, intensa, faz um exame físico, aí depois da consulta você vai e chama o seu preceptor, né, o seu staff ali para poder liberar o paciente, prescrever o paciente. Perceba uma coisa, duas coisas muito importantes. A nível de pronto-socorro, a construção da história deve se basear na caracterização intensa e profunda do sintoma guia para que você tenha uma história densa e a partir dela você consiga construir a sua linha de raciocínio, seu raciocínio clínico, que é algo que a gente trabalha lá no CF de uma forma profunda. E durante o exame físico eu percebo que acontece muito, tem aquele exame físico padrão, você copia, cola, bota um monte de informação que na verdade você não checou e às vezes você deixa de botar informações que são essenciais naquele caso. E por que eu estou te falando isso? Para dizer que você não pode copiar e colar? Não, absolutamente não. Eu quero te dizer que se você continuar replicando esse padrão e você efetivamente não checar as informações que realmente importam no seu exame clínico, você nunca vai criar realmente confiança. Você não vai conseguir criar aquela casca para que na hora que você for o médico, você tenha confiança para fazer isso. Beleza? De continuar copiando e colando, mas realmente o exame físico que realmente importa. Não dá para o paciente ter uma dor localizada e você não fazer uma ectoscopia, não dá para você não olhar. Não dá para o paciente ter uma ferida e você não olhar para a ferida. Não dá para você, o paciente ter uma dor abdominal e você não botar o paciente deitado e examinar o abdômen dele. Isso assim, eu estou falando isso e talvez você, nossa, mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não, isso é o que acontece o tempo todo. Isso é o que acontece o tempo todo, igual o Brito travar. Isso acontece o tempo todo, é a mesma coisa que o Brito travar, ele travou o tempo todo. Mas beleza, a gente está finalizando aqui. E a segunda coisa é o seguinte, eu vou sugerir para você algo que eu costumo fazer com os internos que estão acompanhando, que é, quando você fizer o exame clínico, a anamnese, o exame físico do paciente, ao invés de você chamar o seu preceptor para prescrever o paciente, prescreve o paciente antes. O Igor está dizendo para prescrever sem chamar ele? Não, você prescreve, deixa lá a prescrição como você faria e não libera a prescrição. Você prescreve, né, desenvolve isso, escreve pelo menos nas condutas exatamente o que você faria e aí chama o preceptor para poder liberar a prescrição. Por que eu te digo isso? Quando você se habitua a sempre botar a responsabilidade, que já é do médico, para ele, e você não se habitua a criar essa linha de raciocínio na parte final do manejo do paciente, que é a conduta, você sempre está botando a responsabilidade, você nunca está sentindo o peso de você prescrever um paciente. E aí, quando você for o médico, depois que você formar, você vai perceber que você nunca teve a sensação de responsabilidade. Você nunca sentiu efetivamente o que é um carimbo. Né? Você não sentiu nunca o que é carimbar. Você nunca vai sentir efetivamente o que é carimbar, mas você precisa simular.
Você precisa projetar essa sensação. Você precisa simular. Você precisa imaginar, pô, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos eu sou o médico, eu sou a médica. O que eu faria se eu fosse o médico? Beleza? O que eu prescreveria para esse paciente? Sintomáticos? Eu pediria exames laboratoriais, exames de imagem ou não? Eu posso liberar esse paciente sem pedir nenhum exame complementar? Mandar uma receita para casa? Precisa ou não de atestado? Precisa ou não de laudo? O que eu preciso falar com esse paciente antes de liberar ele para casa? Observa como o seu preceptor se comunica com o seu paciente e aprenda pelo bem e pelo mal, né? Aprenda o que você deve fazer e especialmente o que você não deve fazer, o que você não deve falar. Beleza? Não é para você entrar em embates com o seu preceptor ali no pronto-socorro, é para você observar, imaginar. Eu nunca falaria dessa forma com o meu paciente. Eu não gostaria de ser tratado dessa maneira pelo médico que está me atendendo no pronto-socorro. Beleza? E é dessa forma que você começa a construir essa sensação de responsabilidade. Que efetivamente, né, você, no final das contas, né, você efetivamente só vai sentir essa responsabilidade quando você tiver o seu próprio carimbo. Mas quando você passa por essa transição projetando a realidade, aí você começa a sentir o que é. Poxa, se eu fosse o médico aqui, eu não ia estar pronto ainda. Beleza?